Você já ouviu falar de um povo que guardava não apenas suas terras, mas também o direito de existir, com uma fidelidade tão feroz que até os reis tinham medo de tocá-los? Eu estou falando dos Chods, na região que hoje conhecemos como a República Tcheca. Imagine homens simples, camponeses, mas com a honra de guerreiros guardando as florestas, as fronteiras e os caminhos secretos que levavam até o coração do reino. Eles não eram nobres, não tinham brasões reluzentes, mas carregavam em seus olhos uma promessa: defender suas aldeias até o último suspiro. E o mais impressionante, esse pacto de lealdade atravessou séculos, deixando marcas que ainda ecoam nas histórias contadas em voz baixa nos vilarejos da Boêmia. Tudo começa há centenas de anos, quando essas terras eram disputadas entre impérios e nobrezas sedentas por poder. Os Chods receberam um privilégio raro. Podiam viver livres, sem pagar certos tributos, em troca de uma missão sagrada: serem as guardas da fronteira. Não eram soldados pagos, não tinham castelos nem riquezas, mas carregavam em seus ombros a responsabilidade de manter viva a linha que separava a paz da invasão. Imagine, no silêncio da madrugada, homens armados apenas com lanças e coragem, patrulhando caminhos escondidos nas montanhas, enquanto suas famílias dormiam em casas de madeira. Cada passo ecoava como se fosse uma oração. Cada olhar era uma promessa de que a terra sagrada não seria tomada sem luta. Mas liberdade, na história da humanidade, sempre incomodou os poderosos. O pacto dos Chods começou a ser questionado. Reis e nobres não aceitavam que simples camponeses tivessem privilégios que até senhores feudais invejavam. E foi aí que os conflitos começaram. Houve tentativas de tirar deles a autonomia, de transformá-los em servos comuns. Só que os Chods não se dobraram. E ao resistirem, escreveram páginas que muitos tentaram apagar. Imagine a tensão de saber que de um lado está o poder esmagador da nobreza e do outro, apenas você e sua comunidade, segurando uma fronteira inteira com as próprias mãos. Dizem que em uma noite gelada de inverno, um grupo de Chods percebeu que tropas inimigas tentavam atravessar a floresta em silêncio. Eles eram poucos, quase um punhado de guardiões contra dezenas de soldados. Mas recuar não fazia parte da promessa. Lutaram na neve embaixo das árvores que pareciam observar em silêncio. Os relatos falam de sangue manchando o branco do chão, de lanças quebradas, de gritos abafados pelo vento. E no fim, os invasores recuaram. Muitos Chods tombaram naquela noite, mas sua honra se ergueu como muralha. A lenda conta que desde então, a floresta guarda ecos dessa batalha, como se as árvores ainda protegessem o segredo de homens que se sacrificaram sem esperar nada em troca. Com o tempo, as injustiças aumentaram. Reis prometeram proteção e depois traíram a palavra. Os Chods perderam terras, direitos e até a própria liberdade que um dia lhes foi dada. Mas eles nunca perderam a memória. E é isso que os torna únicos. Até hoje, nas aldeias da região de Domažlice, histórias são contadas nas tavernas, músicas tradicionais falam de resistência, e bandeiras antigas ainda tremulam em festas populares, lembrando que a honra não pode ser roubada. Há registros de cartas onde os Chods imploravam pela manutenção de seus direitos, apelando não apenas à lei, mas à consciência humana. Uma delas dizia: "Nós não pedimos riqueza, apenas a liberdade de viver como nossos pais viveram. Sem ela, não somos nada." Palavras simples, mas tão carregadas de verdade que atravessaram séculos como um grito sufocado. Quando você lê isso, não sente como se pudesse ser a voz de qualquer povo em qualquer época, que luta para não ser apagado? O mais curioso é que a identidade dos Chods sobreviveu não apenas na história, mas também no coração das pessoas. Eles passaram a ser símbolo de resistência, de um povo que não se curva. Até hoje, se você visitar a região, verá desfiles históricos, roupas tradicionais e jovens que carregam com orgulho o título de descendentes dos guardiões da fronteira. É como se a cada geração o espírito deles fosse reacendido. Não, mais com lanças e vigílias noturnas, mas com memória e cultura.
E aqui está a virada que poucos esperam. Os Shods podem ter perdido sua liberdade diante da coroa, mas no imaginário popular, eles se tornaram maiores que qualquer rei. Porque no fim, quem vence não é quem escreve a lei, mas quem deixa marcas no coração da humanidade. E eles deixaram. Você consegue sentir? Não é apenas história, é resistência viva, pulsando como fogo que se recusa a apagar. Agora, pense comigo. Em um mundo onde cada vez mais esquecemos nossas raízes, o que significa lembrar dos Shods? Significa lembrar que até os mais simples podem carregar a dignidade de um império inteiro. Que a liberdade não é um favor concedido, mas um direito a ser defendido. E que por mais que o poder tente apagar memórias, sempre haverá um povo disposto a resistir. E se eu te contar que até hoje alguns juram ouvir tambores nas colinas de Domajlice, como se as antigas guardas ainda marchassem na noite? Seria apenas lenda? Ou seria a lembrança tentando falar com aqueles que ousam ouvir? Essa é a história dos Shods e suas guardas históricas. Uma história de honra, resistência e perda, mas também de vitória na memória. E eu te pergunto, você acredita que um povo simples poderia enfrentar reis e deixar uma marca que nenhum império conseguiu apagar? Se essa história mexeu com você, é porque ela precisava chegar até aqui. Então me diga nos comentários. Você acredita que a memória é a forma mais poderosa de resistência? E compartilhe esse vídeo, porque talvez alguém precise lembrar que mesmo os esquecidos podem ser eternos.